Bom dia, eu queria primeiro... Isso aqui é sono, tá? Porque eu vim de um voo que perdi a conexão e fiz de tudo para estar aqui hoje com vocês. Vim dormindo sentado no voo. Então eu gostaria de primeiro dizer o quanto que open source foi importante na minha vida. Eu sou de uma família humilde lá de Brasília, morando em periferia. Para quem conhece Legião Urbana vai lembrar de Faroeste Caboclo, a famosa Ceilândia, eu sou de lá. E para eu chegar aqui hoje, o open source mudou minha vida. Né? Então eu comecei estudando desde cedo, eu estou há 20 anos abraçando a causa, né? E hoje eu me vejo em mesas falando com gente da Polônia, Índia, enfim, Europa como um todo, JPEG como um todo, né? Ásia e Pacífico e América do Norte, em projetos de open source, tá? pelo mundo. Eu represento a América Latina, né? Então desde o México até o Chile eu tenho pessoas trabalhando, envolvidas nesses projetos, mas eu me envolvo em vários projetos globais de open source. Tá? Então eu queria dizer muito para vocês, se isso é o que você abraçou, segue, que dá certo. Tá? É um caminho que você só tem a colher bons frutos. Tá bom? E eu queria também relembrar um pouco do nosso Linus Torvalds, né? Ele mesmo não se intitula um visionário, né? Ele se põe como um engenheiro. E ele cita até uma comparação entre Thomas Edison e Tesla, né? Thomas Edison, de fato, executou as coisas para a gente ter o que a gente tem hoje. E o Tesla é aquele visionário que muitas coisas ainda estão sendo implementadas, né? No mundo open source, ele foi o engenheiro e outros visionários se juntaram a esse universo. E hoje a gente tem coisas como blockchain, por exemplo, e outras tecnologias que estão a vir. Então, assim, é um cara que fez uma grande diferença. E a questão da colaboração foi crucial, né? Sem colaboração, a gente não teria chegado onde a gente chegou. E a gente vê também para startups, né, crowdfunding e crowdsourcing, isso para a gente é o quê? É mais um exercício da colaboração, né? Então, sem isso, a gente não chega hoje a lugar nenhum. Não existe o projeto feito por mim, né? Por vários, né? E, recentemente, a gente fez um projeto global lá na Oracle, onde envolveu gente do país inteiro, de Dubai, Polônia, enfim. E o que foi essencial para a gente concluir isso em, sei lá, em 3 meses? Né? Que foi basicamente uma bateria de imersão em soluções Cloud Native para os nossos clientes. A gente usou muito o Zoom, usou muito o Slack e o GitHub. Sem essas 3 coisas, a gente não teria conseguido, e mais, né, cada um lá nas pontas fazendo o que tinha que fazer, a gente não teria chegado do outro lado. Então, colaboração é essencial. Agora, olhando os últimos números da IDC, a gente vê o quanto que o Linux cresceu aqui, né? Não está aparecendo. Não está aparecendo. Bom, o Linux ele cresceu muito, né? Ele já disparou. Já está passando ali dos 60% de adoção em servidores x86. Isso é outro marco. Então eu queria que vocês dessem uma salva de palmas agora para o Linux. É isso aqui que faz eu pagar as contas de casa e dar uma escola para minha filha. Bom, agora um pouco de história da Oracle, né? Muitos veem mais a Oracle como uma empresa de banco de dados e não imaginam o que a gente já fez aí nesses anos, tá? Então, desde 2008, a gente lançou o primeiro banco de dados Enterprise para Linux. Isso fez o Linux chegar a outro patamar desde daquele momento, porque até então o Linux não era encarado no mercado de missão crítica. Ou era Unix, ou era Solaris, AIX, ou não existia outro workload, outro SO que o banco pudesse ser instalado. Então isso aqui foi um passo muito importante, tá? Então, só para entender bem, na linha do tempo, o que está em preto aqui é a adoção no mercado. O que está em vermelho é a Oracle. O que isso tem a ver com a Oracle, tá? A linha vermelha. Então a gente começou a investir mais dinheiro na parte de pesquisa e desenvolvimento para open source, então desde 2000, tá? E aí em 2006 a gente transformou o Linux como padrão no nosso data center. Então tudo que não era Linux foi migrado para Linux, tá? E aí em 2006 a gente entra na Linux Foundation como membro Platinum. Tá? Então a gente tem hoje um vice-presidente de engenharia que ele é também do board da Linux Foundation, é o Win Cockert. Se você for lá no board da Linux Foundation, o Win Cockert é o VP de engenharia para tudo que é Linux para o mundo on-premise e para Linux na cloud. Tá? E a gente também lançou em 2006 a nossa própria distribuição e suporte. Em 2008, mais dinheiro para a área de Linux. Inclusive, a gente tem hoje
mais de 42 mil servidores em São Francisco testando o Linux. E como é que é esse teste, né? A gente tem o WebLogic rodando, o Oracle Database e uma série de outras tecnologias da Oracle rodando 24 horas por 7 no Linux. Para quê? Para a gente fazer teste de estresse, teste funcional e teste de carga. Ou seja, a gente antecipadamente a gente consegue encontrar bugs que as empresas talvez não encontrariam no seu dia a dia. Então, a gente encontra isso proativamente, os engenheiros de ambas linhas de produção se falam e eles resolvem os problemas. Então, isso é legal. E outra coisa, sempre usando o último processador da Intel, ou seja, a gente troca esses 42 mil servidores, assim que a Intel lança um novo processador, a gente troca tudo isso. E os engenheiros de system, eu não sei se todos aqui conhecem, mas a Oracle, desde 2008, ela lançou hacks inteiros, onde o intuito é acelerar, por exemplo, consultas de banco de dados. Esses são os famosos engenheiros de systems, é o Exadata, vocês devem ter ouvido falar em algum momento. E o núcleo dessa solução é Linux, é o nosso Linux. Então, a gente tem toda uma engenharia do banco e do sistema operacional, do banco dominando o kernel ali praticamente, para fazer consultas que antes demoravam semanas, fazer em horas, ou de horas em segundos. Isso importa em negócio. Então, o Linux ele está ali como mais o herói da situação, né? Então, se a gente pegar agora também, desde 2011, a Oracle ela não rebuta mais servidor dentro de casa. Como assim ela não reinicializa? Ela não atualiza? Atualiza, todos os dias. A gente atualiza o sistema operacional. Imagina você está andando com o seu carro e o motor do carro é trocado com o carro andando. É o que a gente faz. Uma tecnologia chamada Keysplice. Ela é livre para ser usada no Fedora, no Ubuntu. E aí, para clientes que querem suporte Enterprise no nosso Linux, existe uma subscrição. E aí você, por exemplo, se protege de falhas de segurança, de CVEs que saem hoje mesmo. Você não vai colocar uma janela de manutenção para daqui a 3 meses você aplicar essa correção, tá? Só uma pausa aí, eu não vou conseguir ficar até o final do evento, porque eu estou com saudade de casa, estou fora de casa há uma semana. O Marcos aqui é do nosso time, Marcos Sungaila, ele vai ficar aí até o domingo, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem procurar direto o Marcos, tá? E aí, a gente começou no mercado Enterprise Linux, aí você pode ir no Google, você vai conseguir ter a mesma informação. Todas as versões novas de kernel, porque até então as empresas Enterprise só suportavam o kernel 2.6. Então a Oracle ela já via no kernel 3 uma performance e uma estabilidade que estava pronta para o mundo comercial. Então ela foi a pioneira em suportar o kernel 3, foi a pioneira em suportar o kernel 4 e vai ser a pioneira em suportar o kernel 5. Tá? Então a gente está sempre contribuindo e trazendo essas versões mais novas de kernel para o mercado comercial. Tá? E com a questão de nuvem, aí a gente só de Linux, tá? São 18 mil clientes no mundo. Eu não estou contando quem usa o nosso Linux na cloud aqui não, que seria quase 500 mil. Eu estou contando só quem usa on-premise, tá? E aí, usando todas as nossas tecnologias, eu vou citar alguns depois, só para vocês entenderem o poder aí do open source. E aqui são alguns projetos que a Oracle sempre apoiou, né? Só que isso aqui ainda são projetos que eu até costumo dizer que são aritméticos, né? Você ainda consegue contar com as mãos e com os pés, né? Vamos colocar assim. E aí a gente está evoluindo para outro mundo, para outro modelo agora. Então tudo isso aqui, que tinha lá o Marcos aqui contribuindo, a Linux Foundation, a Oracle, a SUSE, a Red Hat. Agora a gente está falando de um projeto novo aqui, uma fundação nova, a Cloud Native Foundation, que ela, na minha visão, foi a que mais trouxe disrupção em tudo isso aqui. Porque ela é exponencial. Se vocês forem ver a quantidade de projetos e a quantidade de adoção de novos usuários da Cloud Native Foundation, vocês vão ver que não se compara com nenhum outro projeto. Então, a Oracle é membro Platinum da Linux Foundation, membro Platinum da Cloud Native Foundation, tá? E ela usa o GitHub como... isso aqui é de casa, é o dia a dia da gente usar o GitHub. São mais de 10 organizações na Oracle, incluindo a minha, usando o GitHub para desenvolver os softwares, né, e os 300 repositórios. E aqui são os projetos que a gente tem que estão mais em relevância hoje, né? O nosso próprio Linux. Quem usa o VirtualBox aqui?
Ah, muito bem. O Graal VM, que é uma VM poliglota, então você pode rodar Java e Ruby nessa mesma JVM, e ela é potente, porque você consegue ter o mesmo código Java rodando nela, consumindo até 10 vezes menos de memória. É bem interessante, tá? O projeto de functions, né, o FN, né, que seria já uma evolução ali, o ápice do microserviço são as funções e o próprio Java. Tá? E aí, vocês veem quanto que o open source está importante. Né? Você vê aí o movimento da Microsoft com o GitHub, da IBM com a Red Hat, da F5 com a Nginx, da Adobe com a Magenta. Eu posso ficar aqui citando meia hora, casos de empresas grandes que compraram empresas de open source. Então, claramente, existe um potencial a ser explorado. Né? A gente está falando de um universo que vem crescendo a cada vez mais, e os projetos, eles não tem comparação um projeto open source com um proprietário. O open source, pela colaboração, por padrão, claro que ele vai resolver alguns problemas, algumas problemáticas de uma maneira mais rápida. Pega o caso da TIT. Eles antes faziam o seguinte, eles pegavam o OpenStack, o código do OpenStack, em casa eles melhoravam e faziam um fork do OpenStack, gastando dinheiro e tempo. O que eles começaram a fazer? Pegar o fork que eles faziam e jogar de novo na comunidade. E aí eles começaram a ter muito mais eficiência e atingir os mesmos objetivos. Então a TIT ela conseguiu entender isso dentro de casa, que faria muito mais sentido ela não ter mais o fork do OpenStack, mas ela de fato contribuir de volta. Então, se a gente for avaliar o que a gente está sentindo agora, que às vezes parece que está tudo tão conectado, né, que a gente não para pensar. É a quarta revolução industrial. Né? Então, a gente está basicamente pensando em tudo isso aqui. Ó. AI, Big Data, IoT, Cloud, mais a 5G. Pega tudo isso, mistura, complexidade, ambiguidade e tudo exponencial. Né? Agora, o que está aqui embaixo de tudo isso, que é comum a todas essas iniciativas? É o open source. Né? Se a gente for ver, tudo isso aqui roda em open source. Posso ter até alguma coisa proprietária aqui em cima, mas o berço é open source. Tá? A 5G, ela vai chegar nesse nível e está chegando em vários lugares por conta de Linux e Kubernetes. Né? Então, se você for ver a forma como a 5G se comporta, ela tem uma cloud central, ela tem clouds nas bordas, que são o Edge Computing, né? Você tem mais isso misturado com IoT, e você tem que ter uma arquitetura distribuída para você ter a 5G funcional. Não é só força bruta, não é só colocar fibra lá e pronto, virei 5G. Tem toda uma tecnologia por trás. Então, o open source ele é crucial nessa quarta revolução industrial. Então, por isso que eu digo, e o próprio Linus Torvalds fala isso, ele se vê como engenheiro. Ele nunca imaginava que o open source chegaria a esse nível de ser a nova energia elétrica para a quarta revolução industrial. Então, assim, isso é muito legal. Isso aqui abre muitas portas para a gente. Tá? E essa pressão que a quarta revolução industrial causa nas empresas faz com que elas tenham que se transformar. Por isso que tudo se fala de quem não é startup está passando por transformação digital, né? É a palavra do momento. E por quê? Né? Porque a gente está vivendo a economia da experiência do usuário. Se eu sou a plataforma do Uber e não estou te provendo uma plataforma boa para uso, você vai trocar para alguma outra. Vai usar Lyft, 99, que seja. Então, a alta disponibilidade da sua aplicação hoje é o concorrente. Se você não prover algo bom para o seu usuário final, ele vai para o próximo. Tá? E aí tem a questão técnica, né? Então, você tem que pensar sempre no cliente. Né? E a questão técnica diz, como é que eu vou mudar de uma abordagem monolítica e antiga para algo mais ágil? Né? Então, você tem que entregar o código mais rápido. Você precisa de tecnologias que te ajudem a chegar lá. E aí você, geralmente, o que a gente vê? Né? Startups usando soluções que são cloud native e as empresas tentando chegar lá. Né? Elas estão começando a criar silos ali, na verdade não são silos, né? São uma extensão dos times existentes para chegar lá e até unificando esses times. Né? A Netflix, por exemplo, culturalmente, você não vê o cara de negócio abrindo um chamado para que alguém de dev resolva alguma coisa. Eles estão, às vezes, na mesma mesa discutindo negócio e tecnologia para melhorar o Netflix. Tá? Então, a gente muda os paradigmas totalmente. Né? Tem empresas que, infelizmente, eu rodo pelo Nordeste também, em vários lugares da América Latina, nem virtualizadas ainda estão com seus workloads. Né? Mas eu não preciso passar por essa camada para chegar já no que há de mais novo.
Eu posso dar um salto daqui para cá tranquilamente. Eu posso adotar cloud, uso de containers, microserviços e um processo mais ágil. Hoje, eu não preciso passar por todo o processo de maturidade e de mudança de paradigmas. Hoje é viável, existem empresas que ajudam você a chegar lá. E aqui tem no uso de Cloud Native, a gente vê que tem empresas, nesse survey aqui do State of DevOps, quase 30% das empresas usam containers, seja em produção ou em dev. Né? E dos workloads que já estão em nuvem, a gente vê um número alto de aplicações que já são Cloud Native. Né? E eu vou chegar lá. Porque o Cloud Native não é só usar container e pronto, sou Cloud Native. Né? Existe toda uma questão de DevOps, com integra contínua, integração contínua, e microserviços, mais os containers. Você pega, então, ou seja, é um toolset mais uma cultura, né? Não é só ferramenta, eu não simplesmente adoto ferramentas e tenho uma solução Cloud Native. E aqui é muito importante, em qualquer projeto que se inicia, ser Cloud Native, porque eu sempre pego o caso da Dropbox. Eles levaram 3 anos para sair da Amazon e criar o seu próprio data center, porque eles usavam muita coisa proprietária e não usavam uma abordagem Cloud Native. Então, eles tiveram que reescrever toda a aplicação. Tá? E por que eles saíram da Amazon? Porque o uso era tão alto de computação que o que se pagava para a Amazon, ele montava o próprio data center. Então, tem startup que isso é um caminho viável. Começou lá e voltar. Então, aqui, só para vocês terem uma noção, é o que é lá na Cloud Native Foundation, são vários projetos. Esses que são as caixinhas maiores são os projetos que são os graduados. Né? Então, você tem o Helm, por exemplo, ele é como o comando YAM do Linux que instala qualquer coisa. Então, dentro dessa loucura aqui, ó, você dá o Helm install Jenkins, por exemplo, e ele faz a mágica acontecer. Então, às vezes as pessoas se perdem quando vem aquele monte de caixinhas, né? Então, a própria Linux a Cloud Native Foundation te dá um trail map, onde você passa por containerização, CI/CD, orquestração, e aqui ele vai te dizendo quais são as caixinhas que você tem que se preocupar. Tá? Então, até você chegar aqui, ó, o Service Mesh, que é muito importante. Imagine você ter milhares de containers com microserviço e não saber o que cada um faz e como conectar em cada um. Né? Você tem que ter alguma sanidade nisso. Aí você vem a parte de database distribuído, streaming, conexão, né, via gRPC e distribuição do software com o Neutral ali. Então, existe um trail map para você não se perder nesse caminho. E como eu comentei, aqui a gente tem, vou só fazer uma comparação, isso aqui é a adoção do Kubernetes, tá? Isso aqui é da CNCF mesmo. E aqui está o do OpenStack. Então, se a gente for ver, os números deixam muito claro como que o Kubernetes se tornou mais importante ainda do que o OpenStack. Porque o OpenStack ainda implicava em você trocar uma tecnologia. Por exemplo, você não está usando o Mac e troca por um PC simplesmente por querer trocar, porque tem alguma coisinha que talvez seja melhor. Você já está naquela plataforma. Né? O Kubernetes ele é como trazer uma nova tecnologia em cima daquilo que você já usa. O OpenStack implicava em troca, praticamente. Então, por isso que o Kubernetes ele acabou tendo muito mais adoção. A forma como a Oracle está trabalhando, ela está monitorando os projetos da comunidade e contribuindo. Né? Ela está lançando como preview nos seus canais de pacotes. Depois ela adiciona suporte. E aí ela vai comitando de volta todas as melhorias em cada projeto desse aqui, Kata, Creo, Flannel, tá? Da comunidade do Cloud Native. Então, só para mostrar algumas empresas que estão usando, para mostrar que não é hype, tá? A Globo.com está rodando Kubernetes, e muito lá, tá? Então, a TIT, como eu comentei, e a Globo, eu não vou falar exatamente o número aqui, mas eles são nossos clientes de Linux com Kubernetes, e outras tecnologias que a gente vende, de milhões de dólares. Tá? Todo o ambiente da Globo está usando hoje o nosso Oracle Linux. Tá? E alguns benefícios. Por que, né, que é importante por que, né, o nosso Oracle Linux seria importante para você como developer ou para sua empresa? A gente já suporta há mais de 12 anos. Toda a nossa Oracle Cloud, desde o host até o guest, é o Oracle Linux. Né? Ele é usado no nosso Engineered Systems. Quase 500 mil clientes usando, tá? 61 bilhões de transações diárias rodando em cima do nosso Oracle Linux. Você coloca tudo que é de aplicação ali em cima. Né? No nosso Hub, no nosso Docker Hub, são mais de 5 milhões de download. Tá? E como eu comentei, somos membros da Linux Foundation da Cloud Native. Agora,
as razões, né, de adotar, começar já a adotar Cloud Native hoje usando essas tecnologias bem de ponta. Primeiro, o nosso Linux ele é free, você baixa hoje e usa. Quer usar na sua empresa? Usa. Se precisar de suporte um dia, aí você liga para a gente. Mas você pode usar. Tá? Então, você pode ver o código-fonte, está tudo nas ISOs. Existe um GitHub só do nosso kernel, como eu comentei, né? A gente foi pioneiro em suportar já o kernel 4, vai ser o 5. Então, você consegue todas as nossas mudanças de performance ou qualquer melhoria no nosso kernel, ele está lá totalmente descrito nos changelogs, você consegue ver e não se perde. Enquanto desenvolvedor, se você for no nosso GitHub, assim como é o GitHub mesmo da comunidade, essa nossa versão chipada no nosso Linux, ela está lá livre para você ver detalhes do código-fonte. Tá? Não existe nenhum tipo de mascaramento. Segunda razão, a plataforma Cloud Native, como eu comentei, né? Você tem toda a parte de Kata Containers, Kubernetes, parte de Docker, tudo está lá. O Jenkins em breve vai estar lá também. Então você consegue basicamente ter os mesmos bits de software estabilizados e com qualquer bug fix que um usuário pagante vai ter, que um usuário na cloud tem. Tá? Aqui, por exemplo, está o nosso Docker Hub, né? Depois eu acho que os slides vão ser disponibilizados, mas vocês não precisam ficar na correria para tirar foto ou anotar nada. E aqui, por exemplo, a gente tem imagens de Docker para a maioria dos nossos produtos. Né? Então, a parte de tudo, WebLogic, até o próprio Oracle Database já está lá no Docker. Né? Só para vocês verem aí o nosso compromisso com esse tipo de tecnologia. Para quem usa VirtualBox, existe o Vagrant, onde você vai conseguir automatizar o deploy de várias caixinhas, várias tecnologias que eu vou colocar aqui no próximo slide, que é versão 7 do Linux, já está vindo a 8 também, Oracle Hack, que é o nosso cluster de base de dados de alta disponibilidade, DataGuard, o próprio Kubernetes, o LAMP Stack, você vai lá, dá os comandos do Vagrant e consegue fazer a instalação de uma maneira muito fácil no seu notebook. Tá? E razão número 4, né, ferramentas para developers. A gente usa o EPEL também no nosso Oracle Linux. Todo o código é revisado e a gente coloca o nosso stamp nele. Então, ele é assinado pela Oracle, então você pode baixar o EPEL também via o próprio Oracle Linux. Se você precisar de uma garantia maior, que aquela não vai crashar nada. Né? E aí, a parte de Software Collections, ele também está disponível. O que é isso? Tudo que é de mais novo para Nginx, Node.js, Python, Perl, está lá empacotado também, para facilitar o seu dia a dia. Para quem é usuário, sabe que sempre tem, eu tenho que colocar o canal A, B, C, D, e começa a fazer uma salada mista de canais para você rodar na sua distribuição. Né? E a razão número 5, se você for hoje na Oracle e usar, na Oracle Cloud, e usar os créditos, são $300 por login. Se você faz a criação da sua conta, você começa a consumir créditos de nuvem e você tem acesso também a uma imagem para developer, que já tem os clientes de OCI para ir via REST, na parte de IaaS, né? Você tem, e é tudo baseado em Oracle Linux, mas SDKs, linguagens, conectores, tudo que você precisa para desenvolver está nessa imagem. Dificilmente você vai precisar instalar alguma coisa a mais, tá? Aqui são alguns links importantes também, que aí vocês pode tirar foto agora ou pode pegar na apresentação depois. Deixa eu... Perguntas e respostas. Reservei uns minutinhos aí para quem tiver alguma dúvida. Aqui estão os meus contatos. Né? Alguma dúvida, pessoal? Deu para entender aí um pouco aí nessa jornada de Open Source da Oracle? Tem um minuto. Alguma dúvida? Bom, o Marcos, como eu comentei, ele vai estar aqui até domingo, né? Aqui estão meus contatos também, se tiver alguma dúvida, pode mandar direto aqui para o meu e-mail. E estamos juntos aí nessa jornada aí, viu, pessoal? Obrigado, viu?